Marie Batiá. Hoje nós vamos tratar dos capítulos 10 e 11 do livro de Bereshit, que significa em hebraico no princípio, que é o nome do livro que a gente conhece em português como Gênesis, né? E a gente precisa entender, né, o porquê das genealogias, né? O capítulo 10 é basicamente uma grande genealogia, uma lista de muitos nomes, né? E essa lista de nomes, ela contém 70 nomes. E o capítulo 10, ele é conhecido como a tabela das nações, né? Das 70 nações, de onde adveio tudo o que a gente conhece hoje, né? Que seriam as ramificações principais das línguas e das culturas, né? O capítulo 10 de Gênesis. E, aliás, os 11 primeiros capítulos de Gênesis, eles tratam de nos esclarecer, explanar as origens e os propósitos, né? Por que nós fomos feitos, como nós fomos feitos, a imagem e semelhança do Criador, qual o nosso chamado, qual o propósito, quais são os planos, né? Qual o projeto, né? Desde o início lá, Gênesis 3,15, viria um que esmagaria a cabeça da serpente, ela lhe feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Qual serpente? A serpente da queda no Gênesis. Por que houve a queda? Porque o ser humano quis ser igual a Deus, no sentido de usurpar. Quer dizer, não bastou ser feito a sua imagem e semelhança, ou seja, a sombra do seu caráter, com possibilidade de liberdade de escolha, com possibilidade de criação, né? Com a questão da linguagem. Deus falou o mundo à existência, Adão nomeia cada um dos animais de acordo com aquilo que ele percebe que são as suas características. No hebraico, as palavras, elas criam, né, ou reconhecem coisas que existem na sua essência. E aqui, mais uma vez, no capítulo 11, nós vamos ver de novo um ser humano querendo ser como Deus, mas no sentido ruim, no sentido maligno do termo, que a gente vai ver a história de Nimrod, né? Então, o capítulo 10, ele é uma lista genealógica de onde adveio as 70 nações, que são a base da nossa civilização, com as suas linguagens, a partir dos 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, sendo que está na ordem oposta, Jafé o mais velho, Sem o do meio e Cã o mais novo, né? A gente vai ver a origem de Abraão, né? Mas até o capítulo 11 a gente tem uma questão aqui que é para toda a humanidade. A partir do capítulo 12 nós vamos ver o projeto da semente escolhida vindo a partir de Abraão, para a separação de um povo, para trazer essa semente, a semente da restauração, da redenção, que é o ungido, o Messias, que havia de vir e que veio, que nós conhecemos como Jesus, cujo nome em hebraico é Yeshua ou Yahusha. Então, no capítulo 10, nós temos os descendentes de Cã, Sem e Jafé, 70 nomes listados. Nós temos alguma coisa parecida com isso em 1 Crônicas, no capítulo 1. Tem algumas diferençazinhas, mas isso é repetido um pouco lá, né, para que, como uma segunda testemunha. E aqui no capítulo 10, no verso 5, nós temos assim: estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Então aqui esse capítulo é conhecido como a tabela das nações, e haviam diferentes línguas. A Bíblia, ela não se preocupa com a narrativa cronológica, ela não é
prioritariamente cronológica. Então, da mesma forma que no capítulo 1, no verso 27, quando nós temos a narrativa da criação do ser humano, Adão como anthropos em grego, ser humano, macho e fêmea os criou, né? Iguais em dignidade, diferente em funções, e só depois no capítulo 2 nós temos o detalhamento que o homem, Adão, foi feito primeiro e depois a mulher, retirada da sua câmara lateral, foi feita depois. Da mesma forma, aqui no capítulo 10 nos é dito que deste povo aqui são as 70 nações, 7 como um número de completude, de perfeição de um projeto, de um design, de um propósito, né? 70 também, representando isso. Mas no capítulo 11 nós vamos ver o detalhamento de um momento anterior, quando não haviam ainda as diferentes linguagens, não havia ainda toda essa separação. O povo era um só, ele era Errad, né? Como Deus é Errad, ele era um só. E aqui a gente tem uma lição também, que a unidade por si só, ela não é boa nem má, né? Depende, né? Essa unidade aqui, aqui antes, na Torre de Babel, ela foi uma unidade para o mal, por causa do propósito do coração do homem, né? E então o Criador depois vai restaurar e chamar um povo, mas a partir disso aqui, dessa unidade fora do propósito, ele vai separar, espalhar, dividir, né? E chamar os seus a serem separados como ele é separado, que é a palavra Kadosh, que é a palavra santo, né? E aqui a gente tem, nessa lista de descendência, né? A gente tem a origem dos povos mais antigos que são relatados aqui. E, de fato, esse registro aqui, ele é precioso para a ciência, para a arqueologia, para tudo estudado a partir da narrativa bíblica, né? Ela é uma narrativa fidedigna, ela é uma narrativa que não é contestável, assim, pelo conhecimento científico. Ao contrário, ela é usada como base para tudo quanto se encontra de artefato. Quando se encontra algum artefato, se mapeia a região e se vai ver na Bíblia qual povo, qual a idade, mais ou menos. Então, a partir de Cã, nós temos Cush, que é a Etiópia, de Cush, que é o filho de Cã, né? Vai nascer Nimrod, que é um poderoso Gibor, né, na terra. Vai ser um homem muito maligno, um tipo de anticristo, que quer montar um nome para si, um império para si, e que a Bíblia diz que ele era poderoso caçador e ele fazia cidades fortificadas, né? Como algumas famosas são citadas, Babel, a Babilônia, a Nínive na Assíria, né? E outras grandes cidades ali naquela região do Sinar, né? Que é ali a região do Iraque, né? Do nosso tempo é o Iraque. E a gente tem Mitzraim como descendente de Cã, que é o Egito. Nós temos Put, que é a Líbia, e nós temos Canaã, que foi aquele que foi misturado com os povos que são os povos que terminam com eus, né? Jebuseus, Ferezeus, Eteus, que são os povos misturados, de onde vieram os gigantes, retornaram no pós-dilúvio, né? Os Refaíns, os Anzumins, esse povo de gigantes, e eles foram justamente para Canaã, que era a terra que o Criador prometeu ao seu povo. E a gente vê nisso uma guerra espiritual, né? Contra esse projeto do Criador, que se cumpre apesar das guerras, apesar da luta, das lutas, né? E apesar de todo o livre-arbítrio que o Criador dá a cada um
que ele cria, né? Tanto os seres humanos quanto anjos, né? Todos nós temos livre-arbítrio e precisamos conhecer para escolher e não errar, né? A palavra de Deus, a árvore de vida, caminho de vida. Aqui está o projeto do Salvador, o Cordeiro, que vestiu Adão quando ele pecou, né? Ele recebeu vestes, né, para cobrir a sua nudez, a sua vergonha, né? E esse projeto ele vai até Apocalipse, quando então nós seremos restaurados ao corpo que Adão tinha inicialmente, o corpo glorificado, né? Restaurados à plena imagem e semelhança do Criador, que voltou à terra na figura de Yeshua, o Filho de Deus, que viveu em obediência perfeita, retratando essa imagem e semelhança do Criador, que Adão ele tem isso maculado um pouco quando ele peca, né? Então nós temos de Cã esses povos principais, né? Nós temos de Shem a linhagem que vai dar em Abraão, porque em Abraão Deus vai escolher, vai separar essa família, e a partir dessa família ele vai formar um povo e vai trazer uma semente para resgatar, para salvar toda a humanidade. Por isso que a promessa é: em ti, na tua descendência, na tua semente, Abraão, será bendita todas as famílias da terra, serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa é, assim, muito resumidamente, a história que nós temos nos capítulos 10 e 11 de Bereshit. E no capítulo 11, nós temos mais propriamente a história da Torre de Babel. E a história da Torre de Babel começa dizendo que todo mundo tinha uma só linguagem, né? E no verso 2 diz assim: sucedeu, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, né? Quer dizer, a arca de Noé repousou nos arredores dessa planície de Sinar, e eles ali ficaram, né? E desde Gênesis, a ordem para toda a criação era multiplicar e encher a terra, né? E aqui eles se reuniram, e a gente vai ver aqui sendo contado expressamente que eles se recusaram a se espalhar como um ato de rebelião. O nome Nimrod, ele significa rebelião. E a Torre de Babel era um portal para os deuses, com D minúsculo, né? Alcançar o céu no sentido de os deuses poderem descer, ser um local para o sagrado, criado pelo homem, da forma como o homem faz, com tijolos ao invés de pedra. Então, desde o Éden não havia mais esse local, que Deus fez o jardim como esse tabernáculo, o local onde ele se encontrava. Depois da expulsão, os homens faziam altares. E a gente vai ver depois, Noé, quando sai da arca, ele faz um altar e ele glorifica e adora o nome do Criador, né? E a gente vai ver depois em Êxodo, que existe uma instrução específica que os altares para as ofertas, corben, se aproximar do filho, que é o significado dessa palavra em hebraico, né? Da oferta significa se aproximar do filho, porque é através do filho que tudo foi criado e será restaurado. Então, esses altares, eles tinham que ser construídos de pedra bruta, sem o manejo de instrumento de ferro, ou seja, a mão humana não deve interferir, a mente humana, o modo humano não deve interferir naquilo que é feito para adorar o Criador. O Criador, ele só é adorado do jeito dele, de acordo com a palavra dele, e não de acordo com aquilo que o ser humano prefere. E nós vamos ver aqui na história da Torre de Babel que o que eles buscavam era construir um nome para si mesmos, né? Então, Nimrod, ele é um tipo do anticristo, né? De um sistema religioso
E a partir da Babilônia é onde se originam todo o sistema religioso pagão, do paganismo, reencarnação, com a questão de Nimrod, Semiramis e Tamuz. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. E várias divindades do paganismo com os seus nomes diferentes. O próprio Nimrod, ele se considerava um deus e há diferentes nomes que são atribuídos a ele, né? Como esse poderoso, esse Gibor, né? Que aconteceu, e ele, esse poderoso caçador, há quem diz perante a face de Yahuwah, na verdade em afronta ao Criador, né? Perante a face no sentido de afrontando, não para louvar, mas para afrontar, que ele era um homem violento, né? Então aqui em Bereshit capítulo 11, nós vemos então a narrativa de se fazer uma torre para o próprio nome, com tijolos ao invés de pedra, com betume ao invés de cal, de argamassa, né? O betume nos lembra do que foi usado na arca, né? Para impermeabilizar a arca, talvez algum medo de uma nova destruição por água, que essa torre não fosse destruída, uma conjectura apenas, né? E aqui a palavra narra que Yahuwah desceu para ver a cidade e a torre, né? Quer dizer, eles fizeram como um lugar para os deuses descerem, e desceu o Criador Todo-Poderoso, né? E desceu para espalhar, separar, dividir. Por quê? Eles queriam se fazer como deuses. Da mesma forma que essa foi a tentação de Eva, né, quando foi seduzida pela fala da serpente, né, aqui também Nimrod, ele quer ser como um deus, né, fazer um nome para si e determinar o local onde Deus deveria aparecer, provavelmente para atender aos seus desejos, né, uma troca de favores, porque naquela cultura, no paganismo, se acreditavam que os deuses eram como homens que tinham as suas necessidades, então se adorava cumprindo as necessidades dos deuses, quer fosse oferecendo comida, quer fosse tendo uma relação sexual cultual, para que eles se inspirassem e ficassem felizes, e para terem também os seus desejos atendidos. Isso lembra muito um sistema religioso que é construído em torno de si próprio, né, para alcançar um nome para si, não para glorificar o Criador, né? Poderíamos ver um sistema religioso como essa torre para chegar ao céu, nesse sentido metafórico, mas não da forma que o Criador chama para que seja feito, né? Então, a partir disso, Yahuwah desce e ele diz: eis que o povo é errado, é um só, e todos têm a mesma linguagem, e isso é apenas o começo. Agora não haverá mais restrição em tudo que intentam fazer. Aqui lembra um pouco quando o Criador diz, quando Adão e Eva pecam, diz: onde estão? Onde vocês estão? Que na verdade é uma expressão aieca, que é uma pergunta retórica meramente, que diz assim: como que vocês não estão aqui? Né? E aqui também é um pouco irônico, né? Deus sendo, olha, então tudo que intentarem fazer não vai ter mais limite, por isso que eu vou espalhar. Mas da mesma forma que lá no Éden, quando é vedado o acesso à árvore da vida, para que eles não vivam eternamente de forma caída, sem a comunhão com Deus, sem uma vida que vale a pena, é um ato de misericórdia. Aqui também a humanidade se achando como Deus e sendo apenas num paganismo, numa violência, naquilo que é torpe, né? É uma humanidade sem propósito e sem destino. Então, como um ato de misericórdia, o Criador vem, intervém e separa e dispersa.
Então, aquilo que eles não queriam inicialmente é aquilo que eles recebem, né? Porque o propósito de Deus, ele vai ser cumprido e haverá essa semente que tinha sido já prometida ali em Gênesis 3,15, em que chegará e esmagará a cabeça da serpente, do adversário. E o propósito e todo o projeto de Deus vai ser cumprido. Então aqui, esse capítulo 11 com a Torre de Babel, ele nos dá essa explicação da origem das linguagens, né? E também a origem das culturas e nações diferentes, né? Que inicialmente eram 70, e 70 também foram as famílias que foram para o Egito com Jacó, né? 70 famílias, porque também fala de completude, né? Desse propósito, desse projeto, desse design. E aqui depois passa a falar dos descendentes de Sem, chegando até Abraão, né? Naor, Tera e Abraão, né? Para a gente saber qual é a linhagem da semente escolhida. Shem, não por acaso, quer dizer nome, né? Eles queriam fazer um nome para si próprios, né? E aqui Deus escolhe um dos filhos, o filho da linhagem de Shem, né? Por quê? Porque quando a gente vai ver no capítulo 12, Abraão, quando ele sai, finalmente ele cumpre o propósito de Deus para a vida dele, ele constrói altares de pedra, tal qual ordenado, e adora ao nome do Criador, invoca o nome do Criador e não tenta fazer um nome para si próprio. E aqui, assim, para finalizar, nós precisamos pontuar o que acontece lá em Atos 2, porque a Bíblia, ela traz frequentemente a noção de reparação, né? De restituição, reparação. Então, aqui na Torre de Babel, nós temos a língua sendo confundida para que eles se espalhassem, né? E essa dispersão foi forçada pela impossibilidade de se comunicarem nessa construção. A construção foi paralisada, né? Esse zigurat, que seria um portal para Deus, né? Babel seria essa cidade para esse Deus pagão, que depois, quando Deus confunde as línguas, ele atribui um novo nome para Babel, em hebraico quer dizer confusão, né? Até na nossa linguagem no português nós temos a palavra balbuciar. Balbuciar é exprimir palavras que não são discerníveis facilmente. Tem esse tronco comum de Babel, né? E nós temos várias palavras nas línguas diferentes que a gente identifica ainda troncos comuns. A palavra sábado, Shabá, Sabatou, Sabaton, em várias línguas ela é muito semelhante. A palavra girafa em todas as línguas é muito semelhante, o que denota esse tronco comum. E existem estudiosos que falam sobre a origem edênica das linguagens, ou seja, uma origem comum que remontaria a uma linguagem dada pelo Criador no Éden, né? A origem edênica. E existe uma profecia em Sofonias 3, verso 9, que essa língua pura será restaurada ao povo de Deus, né? Uma língua santa, uma língua separada e pura, né? E que nós já devemos batalhar para voltar a entender, porque no hebraico a mensagem ela não é teológica, ela é mais concreta, é como se fosse uma água mais morro acima, né, que vem de uma fonte sem tanta sujeira, sem tanta mistura, sem tanta mão humana, né? Então, assim, quando você estuda o desenho original do paleo-hebraico, você discerne conceitos inseridos em palavras que nos facilitam a compreensão do que está sendo comunicado. E em Atos 2, né, no Pentecoste, que na verdade é uma festa bíblica que está lá em Levítico 23, que em hebraico se chama Shavuot, que é a festa das semanas, né? Pessoas israelitas de todos os lugares, de todas as nações da terra estavam reunidos ali. E então Yeshua, quando ele morreu e ressuscitou, ele disse, antes de
de morrer, ele disse, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, e esse descer do Espírito Santo fez com que cada um ouvisse o que estava sendo pregado pelos galileus, que era Pedro e seus companheiros, né? Na sua própria língua, eram partos, medos, gregos, né? De todas as nações da terra. Era como se fosse, naquele Shavuot, o desfazimento dessa confusão de Babel a partir do Ruach, né? E o cumprimento de uma profecia da restauração de um povo com uma só língua, que está lá em Sofonias capítulo 3, né? 8, 9, ali. Então, nós temos esse conceito de reparação, restauração, em hebraico se chama tikkun, né? Que frequentemente, se nós observarmos, nós veremos isso acontecendo. E a narrativa como sendo cíclica, né? Que lá em Eclesiastes a gente lê que não há nada novo debaixo do céu, o que foi, voltará a ser, né? Porque a gente deve conseguir perceber o projeto de Deus se desenvolvendo, as lutas, as guerras, mas a palavra se cumprindo. E o conhecer isso deve nos trazer esperança, e essa esperança deve nos fazer ser confiantes e fiéis ao Criador. E não duvidando de nada que foi dito, porque toda a profecia ela é para nossa instrução e também para que nós não erremos, né? O amigo, ele fala para o amigo o que vai acontecer. E aqui na Bíblia, o Criador nos diz que ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E a gente precisa conhecer, né? Para crer, confiar e não errar. E obedecer, viver essa palavra. Então, é maravilhoso assim que nós temos uma série de lições, e entre elas, novamente, nós não conseguimos adorar a Deus do nosso jeito, com coisas que o homem faz, produz, nem com a torre, nem com os tijolos, nem com o seu próprio modo, para o seu próprio nome, né? Isso Deus não recebe, não aceita, na verdade nunca foi para ele, aqui no caso da Torre de Babel. É um sistema realmente religioso, frontalmente antagônico ao que o Criador propõe e projeta. É aqui o primeiro tipo do anticristo, e Babel, Babilônia, a partir daqui permeia toda a história da Bíblia, né? Até Apocalipse, quando diz, sai dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus flagelos e juízos que virão, né? Em Apocalipse 18, verso 4. E é interessante que também um dos reis, o rei de Sinar, possivelmente Nimrod, é vencido naquela união dos reis, né? Dos 5 reis, é vencido por Abraão com apenas 318 nascidos na sua casa, né? Para resgatar Ló. Então, quer dizer, nenhum sistema maligno, por mais poderoso que ele se mostre, ele é capaz de vencer aquele que está de acordo com o projeto, o propósito do Criador. Nós devemos enxergar essas lições. Então, conquanto o rei de Sinar fosse um rei poderoso, e além de poderoso, né, ele estivesse aliançado com outros 3 reis, né, ele não é capaz de vencer Abraão. Abraão o vence com 318 nascidos na sua casa, né, e resgata Ló, ainda traz despojo, né, e aí a gente vê a história de Melquisedeque, para quem Abraão paga o dízimo do despojo. Então, assim, até o capítulo 11 de Bereshit, nós temos então o Criador dando base para que nós entendamos os porquês e os comos, né, das línguas, das nações, para que nós fomos criados e como nós fomos criados, né, e como que a Bíblia ela não é sobre teologia, ela é
ela fala de forma concreta, ela não faz teologia sobre Deus. Ele diz, olha, eu sou assim, eu faço assim, através de coisas concretas, né? Então, não são sistemas filosóficos. Essas histórias nos ensinam sobre o caráter de Deus e quem nós somos chamados a ser neles, né? Então é maravilhoso nós estudarmos e conhecermos para não errarmos, tá? E assim eu encerro esse estudo, me despeço e aconselho a cada um de vocês que perseverem em buscar estudar e conhecer. Shalom.